Amém. Graças a Deus nós estamos alegres nessa noite, porque sabemos que o Senhor já se faz presente nesse santo lugar, né, irmãos? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Glória a Deus. Grande Deus. Capítulo 17. Nós vamos Glória a Jesus. falar um pouquinho da vida de Elias, né? Grande Deus. Aleluia. Nós não somos pregadores, né, irmãos? Mas a gente fala alguma coisa de Jesus, tá? Os irmãos já vão intercedendo por nós já, para que o Senhor nos dê graça nessa noite e que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração dos irmãos de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade do seu povo. Já desde já deixando aqui os agradecimentos, né, ao pastor Alex que está trabalhando. Deus possa abençoá-lo pelo convite e estendendo os obreiros presentes. Deus abençoe a todos os irmãos por essa oportunidade dessa noite. Capítulo 17 de primeiro livro de Reis, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tespita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira para o Jordão, beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Eu gosto muito da história de Elias, tá, irmãos? Eu fico admirado, né, com a vida de Elias, porque Elias ele aparece, irmãos, como mágica, né? Ele surge do nada. Você não sabe qual que é a genealogia de Elias, né? Você não sabe quem é o pai de Elias. Ele aparece no capítulo 17, ele aparece como que no vento. Você não sabe qual que foi a história dele, como que foi a sua adolescência, a sua juventude. Não se sabe praticamente nada sobre Elias, mas ele aparece com uma convicção muito grande, que já traz, essa convicção já vem do seu nome, porque o nome Elias quer dizer: meu Deus é Jeová, né? Ou meu Deus é Yahvé. Então ele aparece com o próprio nome, trazendo uma grande convicção, e num período de tempo em que a nação estava passando por uma crise espiritual, uma crise social,
né? Uma crise financeira. A nação estava passando por um momento muito difícil. E é nesse cenário de dificuldade, de decadência espiritual, é que Elias aparece. Então, Elias. É assim que começa o capítulo 17. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, né? E quando ele aparece, ele já aparece com a profecia forte. Ele é daqueles que já aparece, irmão, para trazer uma palavra de Deus rápida para o povo. E a profecia de Elias é uma profecia que ninguém quer ouvir, irmãos. Hoje é muito fácil ser profeta, né? Porque nós vemos muitas palavras de vitória, né? É porque Deus vai te abençoar, irmão. É porque Deus vai passar contigo pela prova, né? Mas a profecia de Elias era uma profecia que ninguém quer ouvir. E ele dizia: não haverá chuva sobre a terra. Mas a profecia de Elias, ela confrontava os deuses da época, né? O Deus que Jezabel estava adorando, o Deus que o rei Acabe estava adorando, e grande parte da nação também estava adorando, que era tido como um Deus da fertilidade. Então, quando a profecia veio falando não vem chuva, confrontava Baal e os seus seguidores. E é dessa maneira que Elias, então, ele surge ali no cenário de Israel, como um anônimo, como alguém que não é conhecido, como alguém que surge de repente. Elias não está inserido entre os profetas maiores, Elias não está inserido entre Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentação, né? Ele não está inserido entre os grandes profetas, ele não está inserido nem mesmo nos profetas menores, ele não está no meio dos 12 profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele nem mesmo tem um livro, ele tem alguns poucos capítulos, e diz a tradição que provavelmente o escritor do livro de Reis foi o profeta Jeremias. E de repente o nome de Elias então aparece, e parece que eu vejo Deus falando: olha, escreve alguma coisa aí sobre o Elias, fala alguma coisinha dele aí, uns 7 capítulos aí mais ou menos, vai escrevendo aí. E aí Elias aparece nesses 7 capítulos e é rápido. Elias também é um tipo do arrebatamento da igreja. Então, nesse pouco tempo que se escreve de Elias, aí se passa a profecia de Elias a partir do capítulo 17. Mas eu acho interessante, irmãos, aqui, que Deus já me traz alguma coisa para trazer para a igreja nessa noite. Você não precisa estar inserido entre os maiores, você não precisa ter um nome conhecido, talvez ninguém nem sabe o teu nome, mas sabe de uma coisa, Deus tem alguns capítulos para escrever na tua vida. Deus tem uma história, ainda que seja curta, mas Deus tem uma história a ser escrita através da tua vida nessa noite.
mas Deus tem uma história para ser escrita através da tua vida, e aquilo que Ele propôs para a sua vida vai se cumprir no nome dEle. Aleluia! Ele vai cumprir o propósito e o desígnio do coração dEle. Glória a Deus. Aleluias. Acabe era um rei terrível. Jezabel nem se fala. Era alguém que já estava prostrado. Mas não tem somente esses personagens na história aqui nesses capítulos de Elias. Eu estava meditando nessa palavra e eu vi também que tinha 100 profetas. 100 profetas na época de Elias. Porque quando Obadias foi procurar água a mando de Acabe, e Elias se apresentou para Obadias e falou: fala para Acabe que eu vou me apresentar a ele. Ele falou: rapaz, não faça isso comigo não. E de repente você fala que vai apresentar, eu falo que você está em tal lugar, e Deus te toma, te leva para outro lugar. Tu não tem sabido da minha história não? Que eu tenho alimentado os profetas de 50 em 50 a pão e água. Então não faça isso não. Então tem 100 profetas ali. Porém, irmãos, esses 100 profetas estão escondidos. Você não sabe o nome desses 100 profetas. Você não sabe quem são eles. O que eles estão fazendo. O que eu sei é que eles estão escondidos. Eu sei que eles estão ali se alimentando porque Obadias está levando pão e água para eles. Mas no período da crise que estava vivendo a nação, eles não queriam aparecer, porque Jezabel estava mandando matar os profetas. E a pergunta que fica hoje aqui para nós: você faz parte dos 100 profetas, que embora carrega o título de profeta, a unção de profeta, o reconhecimento de profeta, mas está escondido? Ou você é um Elias aqui nessa noite, a quem Deus quer usar, a quem Deus quer mudar o quadro, a quem Deus quer inserir no meio da crise, para trazer uma palavra da parte de Deus? Porque tem muitos irmãos que carregam o título de profeta, mas poucos querem se apresentar diante de Acabe. Só o Senhor é Deus. Mas Elias se apresentou diante de Acabe e trouxe uma palavra profética para ele, no momento de crise. Aleluia. Isso daí trouxe uma consequência, porque todas as vezes que você falar algo da parte de Deus, que alguém não gostar, automaticamente alguém vai te perseguir, automaticamente alguém vai se levantar contra você. Então Deus, já sabendo disso, ele falou para Elias: Elias, agora você vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu tenho ordenado aos corpos. Eu tenho dado ordens aos corpos. E Deus, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Talvez você entrou aqui hoje pensando que Deus perdeu o controle da situação. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui hoje pensando que Deus já nem mesmo lembra de você. Aleluia, mas Deus te manda dizer: eu estou no controle, eu estou dando ordem. Aleluia. Glória a Deus. Para a natureza,
Aleluias. Mas eu tenho dado ordem, porque está tudo nas minhas mãos e tudo está sob o meu controle. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a situação, ele não perdeu você de vista, ele está te olhando, ele está te vendo. Aleluia! E se você é o Elias desta noite, fique tranquilo, porque a palavra que saiu da tua boca, Deus vai cumprir. Aleluia! E no tempo certo, aleluia, a palavra dele vai se cumprir. E fique tranquilo que não vai faltar nada, porque ele é o Deus da providência. Glória a Deus. Oh, aleluia. És maravilhoso, meu Deus. Aleluia. O querite é um corte preciso. É a tradução do querite. Traz uma ideia de uma guilhotina, irmãos. Aquele corte preciso em cima. Porque Deus precisava, ao mesmo tempo que estava usando ele, Deus precisava também trabalhar neles. Ao mesmo tempo que Deus usava o profeta, Deus também precisava trabalhar na vida dele. Maravilhoso, meu Deus. Então Deus levou ele para o querite, para mostrar para ele, primeiro, a sua providência. Que Deus não precisa de uma padaria para alimentar ninguém. Deus não precisa de um açougue para trazer carne para você. Deus não precisa que tenha muito dinheiro na conta para realizar aquilo que você deseja nessa noite. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E Deus precisava então que Elias tivesse essa experiência. É por isso que Deus nos leva para alguma situação. Deus nos leva para um determinado ponto da história. E nós às vezes perguntamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu vim parar aqui? Mas Deus está falando: eu vou cuidar de você aqui. Porque eu preciso te tirar de cena. Porque quando você fica muito visível, irmão, quando você fica muito conhecido, muito visto, aí a glória de Deus fica abaixando, bem pequenininho, e você começa a crescer demais. Então Deus te tira de cena para que a glória dele comece a aumentar, para que o nome dele comece então a aparecer, porque é ele que tem que aparecer. Nós não precisamos aparecer. Você não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é ele. O nome dele tem que aparecer, a glória dele tem que aparecer. Aleluia, o louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Aleluias. Aí Deus levou ele para o querite. Ele ia aprender, ter um controle. De manhã pão e carne, à noite pão e carne. Elias agora começou a aprender o que é um limite, até onde ele poderia, porque ele estava em um corte, preciso. Agora ele estava no lugar, no prumo, do jeito que Deus queria, porque Deus estava tratando com Elias. Aleluias. E aí passou um tempo, irmãos, passou ali o tempo, e quando acabou ali, e agora, Senhor, acabou a água? Não se preocupe não, Deus tem novas etapas. Aí Deus falou: agora você vai para Serepta. Serepta quer dizer fornalha de fundição. Ai que delícia! Aleluia, você vai sair do querite, do corte preciso, e agora eu vou te colocar dentro da fornalha, Elias, que agora você vai aprender um outro tipo de mistério. Aleluia, eu quero já dizer algo para você: Deus tem novas experiências para você, irmão. Aleluia, Deus tem experiências novas para nós aqui.
tudo escondidinho, porque sabia que Obadias ia levar pão e água para eles. Aí quando eles estavam escondidos, Deus estava tratando com o profeta e estava levando era pão e carne para ele. Aleluia, porque Deus tinha algo novo para o profeta de Deus. E Deus falou assim: você vai para a Seresta, você vai para a fornalha de fundição, e lá você vai ter novas experiências. Você vai ter novas experiências lá. Aleluia. Quando aleluia. Aí eu lembro de Pedro, né, irmãos? Falando em 1 Pedro, falando: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? Destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Porque o povo de Deus tem que ser provado, irmão. O povo de Deus tem que passar pela fornalha mesmo, tem que passar por novas experiências mesmo. E ali Elias chegou ali, Deus falou: eu já ordenei uma viúva lá. Eu acho que Elias pensou: vai ser a mesma coisa, vou sentar lá tranquilo, e vai ser tranquilo ali também, né? Mas aí mudou, irmão, porque quando ele chegou lá, aquela mulher que estava pegando os últimos cavaquinhos ali para fazer a última alimentação, já ia fazer a alimentação. Ela falou: vou fazer a alimentação para mim e para o meu filho, porque aí nós comemos, já morre, acabou, e assim vai indo. E Deus vai te levar para alguém que já está perdendo a esperança, profeta. Para alguém que já está esperando a morte chegar, profeta de Deus. Para trazer uma palavra nova, porque Deus tem algo novo para revelar. Deus tem um ministério novo. E quando ele chegou ali, ele falou: olha, traz um pouquinho de água. Ela trouxe, agora traz um boleiro. Falou: não, só tem um pouquinho aqui, eu vou fazer. Ele falou: não, pode fazer. Agora é diferente, irmão. Elias já não vai esperar o povo, mas ele vai orar para Deus fazer um negócio ali. Ele vai orar para Deus ali fazer algo divino ali. Já não é mais o povo, entendeu, irmão? A experiência agora é diferente. E Elias agora começa a orar ali. Deus multiplica ali a farinha. E ali eles começaram a se alimentar. E falou: opa, agora está maravilha. Só que você está num lugar de fornalha. As coisas não é muito fácil. Entendeu? Não é muito fácil. Às vezes você vai passando por algumas experiências, e às vezes algumas pessoas não entendem, olha para você, mas fala: como que, né? Uma bênção, irmão, uma bênção, mas não sabe onde você passou, irmão. Não sabe onde você teve. Não sabe que você passou lá no Querite, e que você já passou lá no Serepta, e que você está numa nova fase da tua vida. E às vezes a pessoa não entende, até te julga, irmão. Aleluia. Mas são as fases que você passa na vida. Então Elias começou agora ali a ser provado, porque o filho da mulher começou a ficar doente. E nesse ambiente ele começou a piorar. E quando ele começou a piorar ali, o menino morreu. E agora? E agora a mulher falou assim: o que eu fiz, homem de Deus? O que foi que eu fiz para você trazer a morte para a minha casa? Ela já não estava mais acreditando que ele era um homem de Deus. Já não estava. O que eu fiz para você? Mas aí Elias já estava numa fase avançada, no seu treinamento. Ele começou a orar a Deus, orou sobre o menino. E ali quando ele orou sobre aquele menino, Deus deu a vida para ele. Aí no versículo 24 a mulher fala assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço que tu és homem de Deus. Glória a Deus. Exaltado é teu nome. Aleluia. Ou seja, agora eu conheço
que tu és verdadeiramente homem de Deus. Aleluia. 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 Grande é teu nome, meu Deus. Porque as pessoas não conseguem, irmãos, compreender. Eles não conseguem aceitar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Ele tem que ver Deus agir na tua vida. Ele tem que ver a tua oração sendo respondida. Ele tem que ver o milagre acontecendo. Mas para que isso aconteça, irmão, não dá para fazer isso dentro da cova lá, sendo alimentado por abadias. Para isso acontecer, você precisa passar esses estágios. E se você não quer passar esses estágios, você vai ter que se contentar com pão e água lá do Obadias. As coisas não acontecem. O milagre não acontece. Aí a vida, porque nós estamos vivendo, irmão, uma época que a igreja, aqui não, como diz o pastor Zé, lá para o alto mar, mas nós estamos vendo uma igreja opaca, fraca, frágil, que está carregando uma mala de primeiro socorro do lado, porque não consegue mais avançar no meio do perigo, no meio do deserto, não consegue mais dar a cara dela, não quer mais se expor diante do problema, prefere ficar escondido lá na cova, prefere ficar escondido lá no canto, não quer mais aparecer. Aleluia! Mas nessa noite o Senhor está procurando alguém como Elias, que se levante diante do deserto, que se levante diante da luta e fala: eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Deus poderoso. E Deus deu uma grande vitória ali para aquela viúva. E ela reconheceu o ministério Agradecido seja o teu do nome. servo de Deus. Aleluias. Glória. Ela reconheceu que o que estava na casa dela era um homem de Deus. Aleluias. Um Aleluia. homem de Deus. Louvado Louvado é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Seja louvado. Nessa noite, nós Obrigado, meu Deus. temos essa convicção. Glória a Deus. Aleluia. Diante de um mundo em crise, que o mundo está em crise, né? Diante desse mundo em crise, que você venha surgir também. Você não precisa ter uma história. Deus não está procurando ninguém que tenha uma história, que tenha um currículo. Isso daí é o homem que procura, irmão. Entendeu? Um currículo, onde você passou, o que você fez, o que você deixou de fazer, cadê o seu histórico? É o homem que procura, mas Deus não procura isso. Deus procura alguém que levante a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Estou aqui, Louvado é Senhor. teu nome, meu Deus. Pode me usar, Senhor. Aleluia. Ah, mas você vai para Querite depois daqui, não tem importância, Senhor. Mas depois você vai para Sereta. E aí? Não tem importância, Senhor. Porque os milagres, Glória a eles Deus. acompanham aquele que crê. Aleluia. E se você passar, ainda que seja pelo deserto, pelo Querite, pelo Sereta, pelo Jordão, não tem importância, os milagres seguirão os que creem. Aleluia. E em meu nome, disse Jesus. Aleluia. Seja louvado. Glória a Deus. Você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer as etapas da vida. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Orar a Deus. Que Deus possa falar de forma mais profunda no coração de cada um dos irmãos dessa noite. Em nome de Jesus.